Olá, amigos do Nocaute, eu sou Paulo Nogueira Batista Júnior e venho aqui fazer o terceiro comentário da série de pequenos vídeos para o blog do Fernando Moraes. Hoje eu queria falar um pouco sobre o efeito do coronavírus na economia brasileira e na economia mundial. A economia mundial vinha vindo desde a recuperação da crise de 2008, aquela grave crise, ela vinha vindo numa reativação morna, mais forte nos Estados Unidos, mais lenta e insuficiente na Europa, no Japão. A China continuava crescendo, a taxa de 7%, pouco menos, mínimo 6%, vinha bem. E os mercados financeiros, os mercados de ativos vinham sentindo uma recuperação de preços contínua, mais ou menos contínua, estimulada inclusive pela ação dos bancos centrais, que na ânsia de promover e favorecer essa recuperação da economia, vinham injetando liquidez nos sistemas e favorecendo uma inflação de ativos. Então essa economia vinha vindo nesse patamar, nesse teor, e sofreu a partir de alguns anos, dos anos 2, 3 anos para cá, diferentes choques inesperados. O primeiro deles foi o choque Trump, com sua guerra comercial. Depois tivemos o agravamento do barril de pólvora, que é provavelmente o Oriente Médio, crise no Irã, na Síria, com o Irã, com a Síria e outros lugares. E recentemente, então, veio o coronavírus. Já pegou a economia internacional bastante combalida, politicamente afetada por riscos de ordem militar e geopolítica, e economicamente ainda frágil, Fragilidade agravada pelos embates entre Estados Unidos e China, que vinham do governo anterior, mas foram exacerbados no governo Trump. Os mercados financeiros, por sua vez, são tipicamente mercados que acumulam vulnerabilidades nas fases de relativa bonança. Vão fazendo investimentos, se alavancando, apostando em áreas arriscadas, gerando precariedades. E eles são muito sujeitos a reversões abruptas provocadas por choques. Na verdade, os mercados são máquinas produtoras de instabilidade, sempre foram, sempre serão, os mercados financeiros em especial, e eles são capazes de transformar boas notícias em otimismo, e otimismo em euforia. Também, inversamente, são capazes de transformar más notícias em pessimismo, e pessimismo em depressão, pânico. Agora nós estamos vivendo o risco de um período de retração que pode se tornar em depressão, já há até primeiros sintomas de pânico nos mercados, em função das notícias de que o coronavírus pode ser mais grave do que já está se fazendo sentir mais claramente fora do país de origem, que é a China. Então, muita incerteza. Essa incerteza, que é natural, está sendo magnificada por outro fator que também é natural, que é a desconfiança dos agentes privados em relação à qualidade das informações oficiais sobre o vírus. Particularmente na China, onde o Estado é notoriamente capaz de adaptar, deformar, manipular as informações que circulam em seu território. Então, se o governo chinês diz que o vírus tem impacto 100 negativos, os mercados, vamos dizer, botam logo 150 em cima, por via das dúvidas. Isso maximiza as reações defensivas, as reações negativas, e o resultado, em síntese, é que a economia mundial, assim como a brasileira, sofrerão uma desaceleração provavelmente pronunciada, provavelmente mais acentuada do que aquilo que se pensava quando as primeiras notícias do vírus chegaram lá da China. As projeções estão sendo revistas para baixo, generalizadamente, isso é óbvio, A dúvida sobre quão rápido, quão pronunciada será esse declínio do crescimento econômico no Brasil e no mundo. No Brasil, em especial, esse choque do coronavírus pega a economia já afetada por circunstâncias adversas. A crise política, a instabilidade política desencadeada pelos conflitos sempre patrocinados pelo governo federal, e também os sinais de que a economia já não vinha bem, mesmo antes do coronavírus. Note, mesmo antes. No ano passado, assim, no final do ano passado, havia um sopro de otimismo, uma expectativa de recuperação em 2020. Isso se frustrou em parte com as notícias que vieram já no final do ano passado, neste ano, sobre fraqueza dos indicadores de produção e de vendas em várias áreas da economia brasileira. Essa economia já combalida sofre então esse choque exógeno e deve crescer bem menos. A questão agora é saber como vão reagir as autoridades econômicas no Brasil, mas principalmente no mundo. Muitos dos mecanismos de reação já foram esgotados no esforço anterior de combater a crise de 2008 e seus efeitos, o seu legado. Então, por exemplo, as políticas monetárias são menos capazes hoje de serem utilizadas como instrumento antirrecessivo.
Sobram provavelmente as políticas fiscais em muitos países, e a reação das políticas fiscais é que será decisiva, de preferência uma reação coordenada em vários países com espaço para atuar no campo fiscal.